Isso aí, então bora lá para mais um encontro sensacional aqui com a Loira. E para você que está chegando novo aqui, nos dois lugares, ó, fazendo um alinhamento que eu estou olhando para dois lugares ao mesmo tempo, porque estou fazendo essa transmissão em dois lugares ao mesmo tempo. Se você não me conhece, meu nome é Daiane Bosqueto, sou especialista em relacionamento, sexualidade feminina e eu ajudo as mulheres a resgatarem o seu brilho no relacionamento e na cama. E estamos falando sobre prazer feminino há 2 semanas. Gente, não se esgota, né? Esse tema eu posso falar horas, meses aqui com vocês, porque nós temos muita coisa para falar sobre prazer feminino. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre o que realmente é a cereja do bolo do prazer feminino. E eu coloquei lá nas minhas enquetes, sempre eu faço enquetes antes das lives, né, antes desses encontros, para eu saber o que vocês estão pensando. E eu coloquei lá, o que você acha que é a cereja do bolo do prazer feminino? Coloquei lá relacionamento, masturbação, brinquedinhos, autoconhecimento. E eu vi que a maioria lá colocou autoconhecimento e colocou também brinquedos. Brinquedos, queridos, gente. Eu acho que eu tenho que fazer um encontro só sobre brinquedos. Acho que esse é um tema bem legal. Vou fazer uma enquete depois para ver se vocês querem que eu traga esse assunto aqui para vocês também. Então, muitas colocaram lá autoconhecimento. E sim, né? Vocês vêm aqui já me ouvindo falar muito nessas 2 semanas sobre o autoconhecimento do seu corpo, sobre as suas crenças, sobre o quanto o prazer, o orgasmo feminino está muito ligado ao emocional, 80% é mental e 20% físico. Eu estou falando todos os dias isso aqui para você aí se conscientizar, né? E claro que isso é crucial, mas hoje eu quero trazer outro fator que é muito importante para o prazer de uma mulher. E eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Eu estava atendendo um casal, né? E esse casal, quando eles chegaram, eles tinham problemas diferentes, obviamente. Por quê? Porque temos duas pessoas diferentes, duas visões diferentes e dois relacionamentos diferentes. Se você acha que tá aí com o teu parceiro e que você acha que vocês pensam a mesma coisa, que os problemas são os mesmos para você e para ele, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não é bem assim que funciona. Ele veio se queixando que ele não estava tendo uma sexualidade bacana no seu casamento. Que antes, qual é que era a narrativa dele? Daí, assim, ó, antes era muito bom. A gente tinha relações sexuais incríveis, várias vezes por semana, mas agora ela nem me procura mais. Ela tá. E aí ele começou a se sentir mal por causa disso. E aí, aquela coisa que eu falei até no nosso encontro anterior, sobre quando você não tem conversas assertivas, o teu parceiro, ele vai começar a supor coisas, né? E foi isso que aconteceu com esse parceiro. Ele começou a se sentir mal e confidencializou para mim que ele estava supondo que ela podia ter outro, né, outro rapaz, enfim, fora do relacionamento, ou que ela não estava mais amando ele, ele não sabia o que estava acontecendo. Essa era a queixa dele. Agora, a queixa dela era outra totalmente diferente. E, gente, quando eu faço esses atendimentos, eu converso primeiro com um, depois com o outro, para eu entender a visão de cada um, né? A queixa dela era que ela não estava mais sendo, que ele, né, que o parceiro não estava mais sendo aquele marido que ele era lá no início, que ele não estava dando mais atenção para ela, carinho, que não conversava mais como conversava antes e que ela se sentia tão negligenciada, tão não vista por esse parceiro, que a libido dela tinha ido embora. Então, eles me procuraram com, notem, problemas muito diferentes, visões muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, quando eu questionei eles sobre eles terem compartilhado, né, essas dificuldades, compartilhado o que estava acontecendo, a resposta foi a que eu sempre tenho aqui nos meus atendimentos, né? Que, ai, não dá, quando a gente inicia uma conversa, já acaba, essa conversa virando em treta, então a gente está preferindo nem conversar sobre esse assunto. Então, quantas vezes a gente não consegue expressar para o nosso parceiro o que a gente quer, o que a gente sente? Quantas vezes a gente deixa, na verdade, o pior da gente para quem está dentro de casa e o melhor para quem está fora?
Como é difícil, né? Então, muitas vezes lá no trabalho, você se empenha, você faz, você acontece para o teu chefe, para o teu trabalho, você se esforça, você dá o melhor, você conversa, você está disposto. E quando você chega em casa, você traz o teu pior para dentro de casa. Você descarrega o pior que você tem na pessoa que você escolheu para viver. Muitas vezes nos seus filhos. Sabe aquela coisa que o filho vem e diz: ai, mãe, vamos brincar? Vamos... Não posso, tô cansada, tenho coisas para fazer. Então, lá fora você não fala isso. Lá fora você não negligencia o teu trabalho, as pessoas que estão ali, você dá o seu máximo. E muitas vezes você traz o pior de si para dentro de casa. E é aí que as conversas começam a diminuir. É aí que as conversas se iniciam, mas não terminam ou acabam em treta, como acontecia com esse casal. Então a conversa era sempre num tom de cobrança. E ninguém, de certa forma, nenhum dos dois, de certa forma, escutava ninguém. Era cada um com o seu problema querendo resolver. E como é difícil a gente ter uma escuta ativa em relação ao que o nosso parceiro fala. A gente não escuta, a gente, na verdade, está escutando já querendo dar uma resposta, né? Já querendo revidar aquilo, principalmente quando é uma DR, né? E como os problemas eles não eram os mesmos, né, do casal, quando não se conversa de forma assertiva, o parceiro não entende o que o outro está sentindo. E sendo cobrado, ele tem dois movimentos: ou ele se afasta, ou ele começa a embater, né? Ele vai para o embate. E aí nada se resolvia nessa conversa. Mas como resolver isso? Eu acho que a maior dificuldade dos casais é conversar sobre o que está deixando você desconfortável, sem cobrar e fazendo o outro entender. Então, conversar é muito mais do que falar, né? É também você entender como que o outro funciona, é entender os códigos, né? Cada um tem um código de funcionamento, cada um entende de uma forma. Então, quem se comunica tem que saber se o outro realmente entendeu aquilo. Qual que é o código do seu parceiro? Qual que é o código dos seus filhos? Por exemplo, meu filho é uma criança de 8 anos extremamente movida a desafios. Se eu pedir para ele fazer alguma coisa, ele não vai fazer. Agora, se eu disser, olha, queria pedir uma coisa para você, mas acho que não vou pedir. Ele já começa, mãe, pede o quê? Eu acho que você não vai conseguir. Não, eu consigo, eu vou lá e faço. Então, assim, é o código dele, sabe? Cada um tem um código para você conseguir se comunicar de forma assertiva. E você tem que entender o código do seu parceiro. E aí vem a questão das linguagens do amor, por exemplo, né? Geralmente as linguagens do amor são diferentes. Então, no caso desse casal, quando a gente começou a falar já de comunicação, já de como eles conversarem, a linguagem do amor dos dois era diferente. Então, um era toque físico, o outro era tempo de qualidade. Então, assim, o parceiro queria mais toques físicos, queria ficar mais abraçadinho, queria mais ter mais relações sexuais. A parceira, em contrapartida, queria ter um tempo de qualidade, né? E esse parceiro estava sempre trabalhando, estava sempre em função, estava sempre cansado, e quando chegava, ele queria descarregar de que forma? De que forma? A gente descarrega as nossas tensões daquele jeito, né? Daquele jeito gostoso, mas não dava certo. Então, os problemas dos dois, eles eram reais. Eram. Cada um estava certo no seu ponto de vista? Estava. Só que sempre quando existem essas divergências e elas vão existir, não tem como sair delas, a melhor solução é entender os combinados. Então, não existiam combinados nesse relacionamento sobre nada. Era cada um vivendo a sua vida, se relacionando com o outro da maneira que dava, e eles nunca falaram sobre como gostavam de ser tratados, o que, que era importante para o outro. Então, assim, para mim é importante que você tenha um tempo de qualidade comigo. Para ele, para mim é importante que você tenha, que você mostre mais carinho, que você toque mais em mim, que a gente tenha mais relações sexuais. Então, não se falava sobre o que era importante. Então, se não se fala sobre o que é importante, obviamente que não se tem combinados. E como que eles iriam levar o relacionamento deles sem essa conversa para que isso fosse cultivado da melhor maneira possível? Enfim, né? Então, nenhum combinado existia. E se nenhum combinado existia, como é possível o marido querer cobrar mais sexo da esposa e a mulher querer cobrar mais atenção? Segura essa informação aqui, porque isso vai casar com o nosso tema, né? Porque você deve estar pensando aí.
Ai, Daia, o que que tem a ver a cereja do bolo do prazer feminino com isso? Segura essa informação, segura que eu vou chegar lá. Estou fazendo uma construção aqui com você. Agora, sabe o que que eu vejo em muitos casais e que impedem deles falarem de forma assertiva? É a falta de intimidade. E as pessoas acham que elas têm intimidade. Então, quando eu pergunto para o casal que chega aqui, como é que tá a intimidade de vocês? Não, a gente tem intimidade. E às vezes as pessoas acham que intimidade é fazer, tá lá no banheiro de porta aberta, é ver o seu parceiro pelado. E a intimidade está ligada, gente, com sentimentos de afeto entre os parceiros num relacionamento. E a intimidade, ela é uma relação estreita de convívio entre duas pessoas ou mais, enfim, em diversas áreas do relacionamento. Então, existe a intimidade física, né? Então, sim, essa intimidade do toque, essa intimidade dos carinhos, a intimidade emocional, né? Que é quando você está aberta, livre para falar das suas emoções, do que você está sentindo. Intimidade intelectual, então eu vejo muitos casais que não têm essa intimidade intelectual, né? Cada um está num nível diferente, eles não conseguem se acertar. Intimidade financeira, esse é outro tabu, né, gente? Que as pessoas muitas vezes não têm essa intimidade financeira, não conseguem conversar sobre dinheiro, é a segunda maior causa das separações, né? A questão financeira, não tem intimidade espiritual, digital e intimidade sexual. As pessoas fazem, mas não conseguem falar. Fazer é fácil, falar é difícil. Por que que é tão difícil falar de uma coisa que você está compartilhando, a sua intimidade maior que você está compartilhando com esse seu parceiro? Então, esse casal que veio para mim tinha muito pouca intimidade. E essa intimidade, gente, para você gerar intimidade com o teu parceiro, existem alguns estágios para essa intimidade. O primeiro estágio é um conhecimento, ou seja, você tem que conhecer o seu parceiro, entender o seu parceiro. O segundo estágio é segurança, ou seja, eu me sinto segura em compartilhar essas minhas intimidades com o meu parceiro. Eu me sinto segura em falar o que eu sinto, em falar como eu penso, eu me sinto segura em falar e não ser julgada. Então, quantos parceiros chegam aqui e falam, ai, não consigo falar, porque se eu falo, meu parceiro, minha parceira começa a me encher de coisa, né? Então, existe um julgamento sobre o sentimento do outro, né? E além, ó, então, conhecimento, segurança e depois vem o apoio. Eu conheço meu parceiro, eu me sinto segura para falar com meu parceiro e esse meu parceiro vai me apoiar. E é o que geralmente falta nos casais para gerar as intimidades que são necessárias. E aí, como que a gente faz com esse casal que veio com dois problemas diferentes? A primeira coisa que a gente precisa saber, e se você está passando por dificuldade aí, a primeira pergunta é: cara, afinal de contas, por que vocês estão juntos? Qual é o motivo? Tem que existir um porquê de vocês estarem juntos. E muitas vezes vocês vão ter que retomar lá atrás, um motivo que vocês, quando vocês se conheceram, quando vocês resolveram casar, quando vocês resolveram ficar juntos e ter esse relacionamento. Então, como que você vai fazer? Né? Então, você tem que criar essa intimidade, você tem que ter um motivo. Quando você tem um motivo, fica mais fácil de continuar. Às vezes chega casais aqui que não tem mais motivo. Não existe mais motivo. Entende? Então, é duro às vezes olhar para isso. Tendo um motivo forte e relembrando dele, aí a gente tem que começar a separar as histórias de forma assertiva. Daia, como é que a gente faz isso? Todas as pessoas envolvidas numa história, num fato que está acontecendo, elas têm os seus sentimentos em relação a isso e as suas intenções. Então, quando você vai conversar com o seu parceiro, sendo que você não tem combinado, às vezes você está cobrando dele uma coisa que ele nem sabe que você queria, né? E aí você vem na cobrança, falando, apontando o outro. Quando você aponta o outro, isso não é uma cobrança sadia. A cobrança sadia é, vocês têm combinados e quando o combinado não acontece, você relembra o teu parceiro sobre isso. Mas geralmente não tem combinados e geralmente vocês não separam as histórias. Como que se separa as histórias? Cada um, nesse fato que está acontecendo, tem um sentimento em relação a isso e tem uma intenção, uma motivação.
E isso ajuda muito vocês a discutirem tudo na vida de vocês, não só relacionamento, tá? Tudo, na amizades, no trabalho, tudo. Quando acontece um fato, você tem que separar as coisas. E às vezes você não separa as coisas, você fica com o que você está sentindo e supondo que o outro sente. Quando você supõe, você não sabe porra nenhuma. Ponto. Pega isso para você. E é aí que você tem que ter uma conversa assertiva com o teu parceiro ou com a tua parceira. De que forma? Falando, pedindo para a pessoa o como vocês se sentem em relação a esta situação que está acontecendo. E aí você vai entender o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo. Depois você fala como você está se sentindo. Lembrando, quando o outro fala o que ele sente, não existe julgamento. Não existe você julgar o que o outro está sentindo, é o que o outro está sentindo. Teve uma situação que eu vivi com um amigo meu que me deixou desconfortável. E eu fiquei meses com aquilo na cabeça, sabe? E ele não sabia daquilo. E aí, esses dias, ele estava conversando comigo sobre aquele fato em específico lá, enfim. E eu falei para ele: olha, eu preciso te falar uma coisa. Quando aconteceu aquele fato, eu me senti desta maneira. Quando eu falei isso para ele, ele ficou surpreso, porque ele não imaginava. E o mais bacana é que, tipo, ele não me julgou. E por isso que é tão interessante nas conversas você falar como você se sente. Ele falou: Dai, eu não imaginava que você tinha se sentido dessa maneira em relação àquilo que aconteceu. Não era a minha intenção, né? E eu respeito o teu sentimento. Isso que ele falou, eu achei tão bacana dele. Ele falou: eu respeito o teu sentimento. E olha, realmente não era essa a minha intenção. Mas como é que ele ia saber? E eu fiquei com aquilo remoendo aqui na minha cabeça. Fiquei com aquilo remoendo. Quando eu falei dos meus sentimentos, parei de remoer aquilo, ele entendeu também a maneira que eu andava me comportando, e aí ele pôde também saber que aquilo me deixa desconfortável, me deixou desconfortável. E é assim. E aí você conversa com o seu parceiro. Eu, em relação a isso, me sinto dessa forma. Como você se sente? Geralmente é de maneiras diferentes. E aí vem a questão: qual é a motivação para isso, né? Qual é a sua intenção, afinal de contas? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, desse casal, né? Cada um tinha uma intenção e um sentimento. O sentimento dela era: eu não tenho atenção suficiente, eu me sinto negligenciada. Dele, eu não tenho sexualidade como eu gostaria. Qual é a intenção dos dois em relação a isso? Então a gente começa a separar as histórias, a gente começa a separar os sentimentos, porque o meu sentimento é meu, e eu tenho que explicar ele para outra pessoa e dar o direito a ela de gostar ou não gostar. Entendeu? E aí, muitas vezes, vocês não conversam sobre os seus sentimentos porque você tem medo de desagradar o parceiro. Só que aí você desagrada a si, fica numa DR, fica aquela coisa de joguinhos emocionais. Ah, é uma bosta, gente. Fica uma bosta isso no relacionamento. Então, a gente precisa separar as histórias. E fazendo isso, gente, entendendo qual é o fato que está acontecendo ali, como cada um se sente, qual a intenção de cada um, tudo fica muito mais claro. A gente separa as histórias, a gente separa os sentimentos, a gente separa as intenções e a gente separa as pessoas, inclusive. Porque muitas vezes nas histórias de vocês, tem pessoas que não deveriam estar ali. Tem pai, tem mãe, tem sogra, tem filho. E essas pessoas não têm que estar ali. Por quê? Porque elas, lembrando, têm sentimentos e intenções diferentes das de vocês que estão vivendo aquela situação. Então, se o casal tá brigando e tem pai, mãe, sogra, filho no meio, cada um tem o seu desejo, a sua intenção, a sua motivação para não querer que aquilo aconteça ou querer que aquilo aconteça. E essas pessoas estarem ali, muitas vezes, elas vão atrapalhar vocês de chegarem a um ponto, de chegarem a resolver essa questão. Separem as histórias, separem os sentimentos e separem as pessoas. Tem pessoas que não têm que estar nas histórias de vocês. E foi quando eles entenderam, esse casal entendeu isso, o que, que era importante para cada um, e a partir daí começaram a fazer os combinados, né? E quando existem os combinados e eles são cumpridos, top. Quando não são, você apenas relembra o parceiro sobre aquele combinado. Ah, meu amor, muda tudo. As conversas mudam, tudo muda. Agora, Daia, o que que isso tem a ver com a cereja do bolo do prazer feminino? Eu já venho falando aqui há semanas, há 2 semanas para vocês, o quanto o prazer feminino é mais emocional, mental do que físico. Então,
que ponto que eu quero chegar aqui? Que se a mulher está num relacionamento bom, ela não tem tanta dificuldade de sentir prazer e ter libido. Agora, se ela está num relacionamento ruim, ela vai baixar a libido dela e ela vai baixar, ela não vai ter tanto prazer assim. Então, lembra que ela falou, essa minha cliente falou, eu não me sinto com ele me dando carinho, atenção, então eu estou ficando sem vontade de fazer nada com meu marido. Ou seja, ela estava num relacionamento ruim e aquilo estava prejudicando ela emocionalmente a ponto dela não querer mais nem fazer relações sexuais com o marido dela. Então, a sexualidade é a cereja do bolo de um relacionamento. Mas sem um relacionamento bom, a sexualidade muitas vezes também não é. Ou às vezes a sexualidade é muito boa, mas ela não se sustenta. Não se sustenta. Então, quando se está num relacionamento bom, a mulher se sente segura em se entregar. E a maioria das mulheres está tendo esta dificuldade da entrega. E o orgasmo, o prazer é entrega, é abrir mão do controle. Quantas mulheres têm dificuldade de abrir mão do controle? Sabia que tem mulheres que elas não se permitem chegar lá, porque elas não sabem como elas vão reagir? Elas não querem abrir mão do controle. E pior, eu acho que a pior que eu já escutei de uma mulher foi que ela me disse o seguinte: você acha que eu vou dar esse prazer para ele de deixar ele me fazer gozar? Gente, eu acho bizarro. Esse ser humano é algo incrivelmente bizarro e complexo. Como assim você não vai se permitir que ele tenha esse gostinho de dar prazer para você? Você quer controlar tudo a ponto de não deixar que o seu parceiro dê prazer para você? Gente, eu não entendo essas coisas, sabe? Então deixa dessa pessoa, não fica mais com essa pessoa. Pô, se tu não quer ter prazer com essa pessoa, larga de mão, sabe? Então, às vezes o controle ele é tão gigante, você é tão narcisista, a ponto de você não se permitir nem chegar lá. Gente, doente, né? Desculpa, se você é essa pessoa, você é doente, tem que se tratar, tem que se tratar. Então, tem que abrir mão do controle. Agora, muitas mulheres não conseguem abrir mão desse controle quando ela está num relacionamento ruim, quando ela não recebe atenção. Então, lembra que na live anterior eu falei, né, sobre levar o sangue lá para baixo. Então, levar o sangue lá para baixo também envolve ter um relacionamento bom. Então, chega muitos clientes aqui para mim falando que a sexualidade não tá legal, mas quando a gente vai mais a fundo, o relacionamento não está legal. Então, o relacionamento precisa estar legal para que a mulher tenha mais segurança, para ela se entregar, para ela se deleitar no prazer, afinal de contas. É muito importante, mais importante para a mulher do que para o homem isso. Por quê? Porque o orgasmo feminino está mais ligado à parte emocional e mental. Ai, Daia, mas que difícil então isso. O parceiro deve estar se perguntando: é difícil, meu Deus, eu tenho que dar carinho, eu tenho que dar atenção, tenho que ajudar a levar o sangue lá para baixo, tenho que fazer preliminar, tenho que não sei o quê. Ai, que difícil. Pois é, mas se você acha difícil, casa com homem. Tá aí, né? Se tu não quer fazer isso, casa com homem. E muitas vezes vocês estão casados com uma mulher que é quase um homem, né? Que ela tá ali com o negócio maior que o teu, porque ela tá na energia tão masculina dela, né? Então, gente, é isso. Entende? Então, a cereja do bolo para o prazer feminino começa num relacionamento saudável, bom, bacana, que tenha carinho, que tenha atenção, que leve o sangue lá para baixo, que a mulher se sinta bem emocionalmente. Isso vai facilitar muito o prazer. Faz sentido aí para você? Faz sentido? E olha só, encerrando a nossa live, agora eu quero fazer um convite para você que está assistindo esse nosso encontro. Dia 10 de junho está chegando e nós vamos ter um evento que vai falar sobre o resgate do prazer feminino. Vai ser dia 10 de junho, às 22 horas, porque é para mulheres maiores de 18 anos. E se você está interessada
clica prazer aqui, digita prazer aqui em qualquer lugar no meu Instagram ou aqui também, que eu vou enviar o link para vocês entrarem lá no nosso grupo do WhatsApp e participarem desse nosso evento. Ó, eu vou dizer para vocês. Esse evento está sendo planejado de tal forma que nenhuma mulher que sair deste evento vai ter dificuldade de sentir prazer na sua vida. Então, só vem. Tá esperando o quê? Para participar. Tá chegando, já é segunda-feira e eu espero vocês. Inclusive, olha só, nós vamos ter lives de aquecimento, inclusive sexta, sábado e domingo para o nosso evento. Então, vem para nossas lives e participa do nosso evento que já é segunda-feira, tá bom? E galera do YouTube aqui, fica a dica para você. Se você está vendo essa live, esse nosso encontro numa data que já passou esse evento, coloca mesmo assim aqui embaixo, prazer, que eu vou enviar para você um material incrível que vai ajudar você, mulher, a chegar lá, a ter prazer, a gozar, a ter orgasmos múltiplos, porque sim, é disso que nós gostamos e é isso que nós queremos, prazer na cama, prazer na vida. Então, fica aqui comigo. E se você ainda, querida, não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora nesse canal e ativa as notificações. Tem vídeo novo todo dia aqui. E nas segundas e quartas-feiras temos vídeos aqui, temas mais aprofundados sobre várias questões femininas. Então, vem, se inscreve no canal e fica aqui comigo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!